Jesus morreu crucificado. Os teus braços abertos. Não foi no poste, como diz as testemunhas de Jeová, seita diabólica, porque te tira da salvação, nega a salvação em Cristo. E esse tal de movimento Yau aí, Yau Shua, Yau Xará, é uma loucura linguística. Você vai no hospício tentando. Eles nem pegam muito o hebraico para mostrar que o nome de Deus está dentro do nome de Jesus, porque semanticamente não está. Semanticamente o nome de Deus não está dentro do nome de Jesus. Por quê? Para provar que Jesus é aquele Deus. E não que as letras estejam dentro do nome de Jesus. Está entendendo? Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o único e verdadeiro Deus. Não por causa da semântica, não por causa das letras, mas por causa da sua pessoa. Ele é o único e verdadeiro Deus que se fez carne, Isaías 9,6. Ele existe desde a eternidade. Melhores traduções, Miqueias 5,2, né? Porque algumas traduções trazem tempos antigos. Olam é eternidade. Olam é eternidade. El Olam, Deus eterno. Não é Deus antigo, Deus eterno. E Jesus é o Pai da eternidade. Por que o eu sou de Êxodo 3,14 está para o futuro? Porque está olhando para o futuro. Por que o eu sou? Eu não tenho que traduzir como eu serei. Eu sou. E sempre fui e sempre serei. Eu sou. E é hebraico. Não quer diferenciar do eu sou de João 8,58. Ego eimi, é grego. Antes que Abraão existisse, eu sou. Está olhando para o passado. Eu sempre fui e sempre serei. Mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Eu sou. Aquele que disse eu sou em Êxodo 3,14, hebraico, é o mesmo que disse eu sou em João 8,58. Jesus, ego eimi, grego, é o mesmo. Em Êxodo está olhando para o futuro. Em João está olhando para o passado. Mas sempre existiu e sempre existirá. Ele é eterno. Deus não habita o tempo, Deus habita a eternidade. Deus criou o tempo. Aliás, Jesus criou a própria eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Isaías 9,6. Abiod, Pai da eternidade. Jesus criou a eternidade. Jesus não foi criado. Jesus não é criatura. Jesus é o Criador. Tá? O Espírito Santo é o Criador. Vamos tentar voltar. Simbolismo. A cruz. Por que uma cruz? Por que uma cruz? Simbolismo. Tá? A cruz é o amor. A cruz é o amor de Deus. Porque toda a humanidade estava perdida. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o braço que vai para baixo é maior do que o braço que vai para cima. O amor de Deus pela humanidade é muito maior do que o amor do humano por Deus, que vai ser uma resposta a esse amor. Ou do humano para com o seu próximo, que é uma resposta do amor de Deus. Por isso a cruz simboliza o cumprimento de toda a lei de Deus, que é quando eu tenho duas coisas em mente. A maneira vertical, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Fácil decorar isso, tá? Pensa em café.
Pensa em café. Amarás, eu gosto muito de café. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu café, coração, alma, força e entendimento. Nossa língua portuguesa tem algumas vantagens. Decorou. Todo o teu ser, todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, coração, alma, sentimentos, força, esforço, aquilo que eu realizo, corpo, tá? Entendimento, meu raciocínio, meu espírito, tá? Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Em espírito é com raciocínio, não é loucura, não é enrolando a língua, não é caindo no chão, não é cacarejando, não é caindo, não é loucura, não é fazendo vergonha, não é imitando o som de animal, não é nada disso. É raciocinando, conforme a verdade, a palavra de Deus. Olha, como que eu adoro a Deus? Uma vez por semana? Não, a minha vida tem que ser uma vida de adoração. Todo instante. Vocês devem se arrepender, Atos 2,36. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo desde a eternidade. Senhor aqui tem o sentido de Adon, tá? Senhor mesmo, alguém que tem domínio sobre os homens, inclusive sobre sua vida e sobre sua morte, tá? E Cristo. Cristo aqui significa ungido, aqui em qualquer lugar. Cristo significa ungido. Grego é Cristo, hebraico é Mashiach. Jesus é o Messias. Jesus é o ungido. Jesus é Ha-Mashiach, tá? Simbolizando que ele é aquela pessoa específica de diversas profecias do Antigo Testamento. E nós sabemos que se refere a Jesus, tá? Por que está sendo dito que ele foi feito Cristo? Porque aquelas profecias se referem a um ser humano, e Jesus sempre existiu. Jesus foi feito Cristo porque Jesus, que sempre existiu, na natureza humana, espiritual, foi feito ser humano. Nada além disso. Nada além disso. Não está falando que Jesus não era o Cristo. Você tem que compreender que o Cristo era um ser humano. Então, Jesus precisava da natureza humana, porém está estipulado desde a eternidade que ele ia ser Senhor de todo ser humano, no sentido humano, tá? No sentido Adon e não no sentido Yahvé. Estava estipulado que ele ia ser Adon, tá? E estava estipulado que ele ia, desde a eternidade, que ele ia ser Mashiach, Ha-Mashiach, o Messias, tá? Precisava ser feito humano, foi feito humano. E ressuscitou humano. Se ele ressuscita não em carne, como dizem as testemunhas de Jeová, que é uma blasfêmia, ele não pode ser o Cristo, ele não pode ser o Senhor. E isso está profetizado para a segunda vinda, são coisas que não aconteceu ainda, o reino milenar. Então, a testemunha de Jeová é terrível, nega Jesus, nega o próprio Deus Pai. Deus Pai não é onisciente das testemunhas de Jeová, não é onisciente, não é onipresente, depende dos anjos para saber as coisas. Você consegue esconder alguma coisa de Jeová? O testemunho de Jeová, quando vai pecar, ele olha para um lado, olha para o outro, acha que não tem nenhum anjo olhando, vai e peca. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Pega alguns textos lá. Agora, acho que Deus falando com Abraão, quando foi sacrificar Isaac, não faça isso. Agora, dentro do tempo. Deus sabe daquilo desde a eternidade. Deus está falando assim, naquele texto. É neste momento da história
que fica comprovado, que eu já sabia desde a eternidade, que você crê em mim. Eu parafraseei muito, mas quem aceita todo o restante da Bíblia, por isso que eu digo panorama, consegue interpretar esse versículo dessa forma para não entrar em conflito com todas as outras inúmeras e diversas passagens da Bíblia que diz que Deus sabe todas as coisas, tá bom? Quem quer debater, debate. É só perdido que debate. Eu estou aqui para falar para quem foi chamado para ser ovelha, não para quem é bode. Bode ficar pulando, esperneando. Não, eu peco sim. Meu pastor falou que eu posso pecar. Uma vez salvo, está salvo para sempre. Eu dou o dízimo de ouro. Eu posso estuprar novinho dentro da igreja, mesmo tendo 90 anos. Tchau. Vou ficar longe de mim, adeus. Pronto. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor em Cristo. As palavras partiram do coração dos que ouviam, né? Se arrependeram de ter crucificado Jesus. Nós matamos Jesus, não sei o quê. Tadinho. Não, tadinho não, foi plano de Deus. E não foram os judeus que mataram Jesus, foram os nossos pecados. Tá? Foi plano de Deus. Isaías 53, vários outros textos. Desde Gênesis, quando Deus faz vestes para Adão e Eva com pele de animal, já está sendo anunciado o Evangelho, que Deus teve que sacrificar um animal por causa do pecado de Adão e Eva, para cobrir a nudez do pecado de Adão e Eva. Já está sendo profetizada ali a morte de Jesus. Ali já está sendo profetizada a morte de Jesus. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer para ser salvo, né? Se arrepender, e agora? Ele fez todo um discurso lá que mostrou que eles eram pecadores, convenceram eles, falou da segunda vinda, falou da grande tribulação, ele vai ele pega desde Abraão e fala de Davi, e fala da divisão do reino, fala da destruição do templo, e fala de coisa que vai acontecer também na segunda vinda, fala do reino milenar, fala do batismo com o Espírito Santo, um monte de coisa ali. O que a gente tem que fazer? Aceitar a mensagem do Evangelho. O que a gente tem que fazer? Ouvir o Evangelho. Conheci o Antigo Testamento, ouvir o Evangelho. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender. Primeira coisa é se arrepender. Não se batiza a pessoa que não se arrepende. Não se batiza bebê. Não se batiza criança, pessoa que se arrepende. Tem que ter mais, de preferência bem mais de 13 anos de idade. Tem que ter consciência de pecado, arrependimento dos pecados, ter ouvido toda a pregação do Evangelho, quem é Deus, quem é Jesus, a criação do ser humano, o pecado original, que nós somos pecadores, saber que se a gente continuar naquele pecado a gente vai ser torturado no lago que arde com fogo e enxofre, que é pior do que o inferno. Todo mundo morre um dia, vai comparecer diante de Deus juízo, que vai ter um novo céu, uma nova terra, o reino de Jesus por toda a eternidade, que eu tenho que fazer uma escolha. Que só existe céu e inferno. Não tem meio termo, ou eu sou filho de Deus, ou sou filho do diabo. Ou eu vivo em santificação, ou eu vivo na prática do pecado deliberadamente. Optei, quero ser salvo, quero não ir para o inferno, amo esse Deus que me amou primeiro, passo a amar Ele também, quero servi-lo. Com o meu intelecto aceitei tudo isso, eu me arrependo dos meus pecados com o intelecto, vou me esforçar para não pecar mais. O próximo passo, me batizar, imersão nas águas, conforme mandou o Senhor Jesus, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o perdão dos pecados. Não é o batismo que peca, ó. É o arrependimento, a conversão. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados. E olha o que acontece depois, os salvos. Cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. É o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo simboliza que você vai morrer para o mundo. O batismo não é mágico, o batismo não tem poder. É decisão sua. É você quem deve estar decidido, convicto
do Evangelho, aceitou o Evangelho e firmemente decidido a abandonar o pecado, ciente de que o sangue de Jesus te dá poder para abandonar o pecado, ciente de que o sangue de Jesus já parar de pecar, pelo menos você não vai pecar de propósito. Se acontecer de você pecar, vai ser muito sem querer. E não vai ser coisas como pecado sexual grave, né? Estupro, não vai ser nada disso, né? Pedofilia, nada disso. Tá, adultério, nada, nem com os olhos. Com os olhos pode acontecer sem querer, mas você vai... o justo é salvo pela fé. A palavra fé, no grego, é pistes. Pistes não significa somente fé. Pistes também significa fidelidade. O justo é salvo pela sua fidelidade a Deus, tá? Vem do grego emuná. Estava vendo um judeu explicar. Emuná, traduzido como fé, não é simplesmente crença. Não é simplesmente confiança, igual a fé no grego. Não é algo simplesmente intelectual. Não é. Emuná, pistes, né? Fé significa fidelidade. Acima de tudo, fidelidade. Eu só posso ser fiel a Deus e ao meu irmão, né, a minha esposa, pela fé em Cristo Jesus, pela confiança na salvação nele. Isso me capacita a ser fiel a Deus, ao meu próximo. Tá? E a pessoa que é salva pela fé, pela confiança, essa salvação, essa fé é denotada como? Pela fidelidade. Uma coisa não se separa da outra, porque é uma única palavra. É uma única palavra. A pessoa que não é fiel não é salva. Não adianta falar que tem fé, não tem. Ah, eu tenho muita fé em Deus. Você é dizimista? Não, você não tem fé em Deus. Você não tem fé em Deus. Ah, eu tenho muita fé em Deus. Fumando, bebendo, olhando qualquer mulher que passa, falando palavrão, escutando música mundana, imoral. Isso não é fé em Deus. Você tem que ser fiel a Deus em todos os aspectos. O sangue de Jesus te capacitou a isso. Esse judeu explica que a palavra emuná, que é a palavra fé, emuná, vem da mesma raiz da palavra amém, que é da mesma raiz de outra palavra lá, que significa treinar. Treinar. Né? A palavra amém, por exemplo, não significa que assim seja. Tem sido traduzido assim, não é. Significa assim será. É uma certeza. Não é um pedido. Não é um pedido que assim seja. Não é um pedido. É uma certeza. Assim será. É verdade. É veredita. É verdade. É autêntico. Quem que é uma pessoa autêntica? É uma pessoa fiel. Você vê que essas palavras estão interligadas. Elas são da mesma raiz. Uma pessoa fiel. Quem que é fiel? Uma pessoa que treina. Você aceitou a Deus? Você não pode olhar outras mulheres. Tem que olhar só a sua esposa. Se você não tiver, você não vai olhar ninguém.